Quando eu tenho uma magnetização que depende dos pontos no interior do material, escrevemos essa magnetização como sendo função, uma função vetorial de x', y', z'. Vamos ver agora que a gente pode substituir o cálculo do potencial vetor e, consequentemente, do campo magnético. Podemos substituir o potencial vetor por duas densidades de corrente. Correntes de magnetização. Esse é o nome. Olha, para isso a gente vai recorrer a algumas identidades, né, envolvendo o rotacional, mas não são identidades complicadas, né, e mais um resultado do cálculo integral sobre o rotacional de uma grandeza física num volume. Esses são os dois únicos resultados do cálculo que serão utilizados. Muito bem, então vamos começar pela expressão do potencial vetor, calculado num ponto cujo vetor de posição é R, é igual a μ0 sobre 4π vezes um integral de volume de m de x', y', z', vetor R menos R' sobre módulo de R menos R' ao cubo. Esse é o resultado que derivamos na última aula. Ora, agora vamos começar com o primeiro truquezinho. Esse é muito fácil de entender. Nós sabemos que R menos R' sobre módulo de R menos R' é igual a menos o gradiente de 1, aqui ao cubo, na realidade, menos 1 menos gradiente de 1 sobre módulo de R menos R'. Isso é bem sabido, né, da eletrostática. Ora, agora eu posso trocar R por R', e claro que trocando o sinal aqui também. Portanto, R menos R' é igual a gradiente linha. Agora eu devo calcular o gradiente derivando com respeito às coordenadas x', y', z'. Então, gradiente linha de 1 sobre módulo de R menos R'. E agora vamos utilizar essa identidade, e é claro que utilizando essa identidade, agora eu posso escrever o potencial vetor como sendo igual a μ0 sobre 4π vezes, agora, uma integral de m, vou apenas escrever assim, né, m, vetor, agora eu tenho gradiente, linha, e aqui eu tenho 1 sobre módulo de R menos R'. Muito bem. Agora, vamos escrever aqui uma identidade. É claro que nesse caso aqui eu sempre tenho um integral de dv, aqui também eu tenho um integral de volume dv. Muito bem. Agora, nós vamos fazer uso de uma identidade vetorial. A identidade vetorial é a seguinte, e vou explicar agora também como é que a gente pode provar identidades desse tipo, né? M, vetor, gradiente de 1. Esse gradiente, por outro lado, é um gradiente linha.
1 sobre módulo de R menos R' é igual a rotacional de linha de M dividido por módulo de R menos R' menos o rotacional agora de M, rotacional linha, né, de M sobre módulo de R menos R'. Bom, eu não provei essa identidade aqui, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que identidades como essa são relativamente fáceis de serem derivadas, né, quando nós usamos uma notação que é a seguinte: o produto vetorial de dois vetores eu posso escrever como sendo igual a epsilon i jk. Este aqui é o tensor de Levi-Civita, um tensor completamente antissimétrico, a jbk. Aqui fica implícito a soma sobre j e sobre k. Esta é uma expressão para a componente i deste vetor. Ou seja, a componente i do produto vetorial do vetor A com o vetor B é igual a iésima componente, né, é igual a epsilon i jk a jbk. Ora, o que eu tenho aqui, portanto, né, deste lado, digamos, eu tenho M vetor gradiente linha de 1 sobre o módulo de R menos R'. E aqui, portanto, eu vou considerar a iésima componente, e essa iésima componente é igual a epsilon i jk de m j, e agora a componente k desta expressão aqui, que é d x' k de 1 sobre módulo de R menos R'. E agora é só utilizar uma propriedade envolvendo derivadas, né? Porque agora eu posso colocar isso aqui como sendo d x' de mj 1 sobre módulo de R menos R', né? E agora eu tenho que subtrair, né, menos 1 sobre módulo de R menos R', né? E agora eu tenho d x' k, aqui é k, né? Então vamos colocar k aqui, né? D x' k de mj. E agora é só agrupar os termos e vamos verificar esta identidade aqui. Muito bem, então usando esta identidade, ali eu tenho o seguinte: o potencial vetor A de R, ele é dado agora por dois termos, né? Então eu vou escrevê-lo como sendo igual a μ0 sobre 4π. Né? Agora vamos ver aqui o primeiro termo, né? O primeiro termo é rotacional e vamos agora suprimir a linha.
Então, aqui eu tenho rotacional de M sobre módulo de R menos R'. É claro que aqui em cima é bom lembrar que eu tenho sempre linhas aqui, M, né, de X', Y', Z', e aqui rotacional, linha. Mas eu suprimi a linha para simplificar as expressões, né? Então eu tenho aqui o primeiro termo, rotacional de M sobre módulo de R menos R', né? Esse é o primeiro termo. E agora eu tenho um segundo termo que é menos μ0 sobre 4π vezes, agora, a integral de volume do rotacional de M sobre módulo de R menos R', e é claro que no volume dV. Ora, vamos agora fazer uso de uma identidade que é análoga ao teorema de Stokes, mas agora num volume V. Ou seja, mediante essa identidade, a integral sobre um volume V. E agora aqui pode ser uma grandeza qualquer, né? Mas eu vou aplicar este teorema para essa grandeza aqui, que é M sobre módulo de R menos R'. De forma que, de acordo com este teorema, o rotacional de M sobre módulo de R menos R' dV é igual. Agora aqui eu tenho uma integral de superfície. Eu tenho uma integral sobre uma superfície fechada, uma superfície S, que é a superfície que delimita essa superfície S, é a superfície que delimita este volume V. De forma que aqui eu tenho uma integral, né, ao longo de uma superfície S, né, e aqui eu tenho N, vetor, esta grandeza vetorial, que é M, sobre módulo de R menos R', ds. É o elemento de superfície. Eu estou fazendo uma integral sobre uma superfície. E agora, então, vamos utilizar esse resultado aqui. Eu tenho um sinal menos aqui, vou trocar, né, e vou considerar, então, M vetor N. Né? Essa identidade aqui vale para qualquer vetor. Se eu tiver aqui um vetor B, por exemplo, um vetor B, eu posso substituir aqui pelo vetor B. É uma identidade vetorial, né? Ora, com isso, nós podemos escrever o potencial vetor da seguinte forma, em dois termos, né? O primeiro termo se escreve μ0 sobre 4π. E agora eu tenho a integral de volume do rotacional de M, o rotacional da magnetização. Tenho aqui o elemento de volume dV e, finalmente, 1 sobre módulo de R menos R'. Este é o primeiro termo. Eu apenas copiei esse termo aqui. E agora eu tenho um segundo termo, utilizando este teorema de Stokes generalizado para o volume V. Né? Então, o que nós temos agora é, trocando aqui, tendo em vista este sinal, eu tenho mais um segundo termo, então eu tenho dois termos. μ0
sobre 4π, e agora uma integral de superfície, uma superfície fechada, só lembrar que a superfície é fechada, né? Então, aqui eu tenho uma integral ao longo de uma superfície fechada de m vetor n, eu só inverti a ordem, m vetor n ds de módulo de R menos R'. E esse é o resultado ao qual eu gostaria de chegar. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Lembram-se que se eu tenho, é um resultado já bem conhecido, se eu tenho uma densidade de corrente, estou falando agora, né, de uma densidade de corrente real, né? Essa densidade de corrente que eu tenho aqui é uma densidade de corrente de magnetização. Mas se eu tenho uma densidade de corrente onde de fato eu tenho cargas elétricas em movimento, o potencial vetor é dado por μ0 sobre 4π vezes a integral de J sobre módulo de R menos R'. É uma recapitulação. Isso aqui vem da magnetostática. Ora, o que é que nós temos aqui? É claro que agora é uma questão de começar a identificar, né? Veja, esse termo aqui pode ser e deve ser denominado densidade de corrente de magnetização. Jm é, por definição, o rotacional do vetor de magnetização. Então, eu tenho aqui uma definição, né, de densidade de corrente de magnetização. Definindo assim, é claro que agora eu estou escrevendo esse potencial vetor em termos do J de magnetização, que é o primeiro termo. E tenho também aqui uma densidade de magnetização, no caso, volumétrica. E é claro que eu tenho também uma superficial, onde o J de magnetização seria melhor assim, né? Superficial, para lembrar que é só sobre esta superfície S que delimita o volume, o Jms é, por definição, igual a M vetor N. Esta aqui é uma densidade não volumétrica, né? A densidade de corrente de magnetização, mas superficial. Em resumo, eu posso substituir a magnetização naquelas expressões para o potencial vetor. Substituo a magnetização calculada deste jeito por duas densidades de magnetização. Eu tenho uma aqui volumétrica e esta outra superficial. μ0 sobre 4π da integral, agora sobre a superfície, né, que é uma superfície fechada, é claro, né, de Jm superficial sobre módulo de R menos R', agora ao longo de uma superfície, ds. O fato é que eu posso substituir a magnetização no cálculo do potencial vetor. Quando eu começo utilizando esta expressão, eu posso perfeitamente substituir aquela expressão por duas expressões envolvendo densidades de corrente de magnetização. Uma
que é uma densidade de magnetização volumétrica, Jm igual ao rotacional de M, e uma outra, uma densidade de corrente superficial, que é igual a M vetor N, onde N é anormal à superfície. Na verdade, é sempre importante lembrar que esse N que comparece ali, né, é anormal à superfície.